Vamos abrir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus em Mateus 28, 16, 20. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E outra versão diz, até a consumação dos séculos. Amém? A vida é uma troca de experiência e de conhecimento. A dinâmica da vida é essa: transformando para transformar, aprendendo para ensinar e recebendo para dividir, para partilhar. Quem vive assim, com certeza é mais feliz e mais próspero, porque encontrou a razão de viver. Encontrou e descobriu qual é o propósito de estar nessa terra. E aí, amados, ele encontrou o propósito de viver em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Para que viver? Há muitos que não sabem o porquê. Não sabem por que está vivendo e o para que está vivo. Quem foi encontrado com Cristo, ele recebeu esse chamado, melhor. E não é diferente do que nós falamos aqui da dinâmica da vida. É essa que eu acabei de falar. Transformando para transformar. Aprendendo para ensinar. E recebendo para dividir, para partilhar. Eu quero conversar um pouco com vocês a dinâmica do discipulado e o seu propósito. Primeira coisa é formar discípulos que geram, que formam, que fazem outros discípulos. A dinâmica é essa. Pessoas que possam reproduzir a vida de Jesus em suas vidas, através da vida do discípulo. É algo que não pode terminar. Não pode, de forma alguma, terminar comigo. Assim, estará faltando uma parte essencial do discipulado. Em outras palavras, é uma continuidade. Eu recebi, eu passo, então isso agora ele tem que dar continuidade para que o evangelho não deixe de ser propagado, não deixe de ser anunciado. É primar pela continuidade. Isso é expandir. Como é o tema do ano. Na medida que eu entendo e compreendo isso, agora eu vou primar pela continuidade. Por quê? Da pregação do evangelho. De obedecer à missão que Cristo nos dá, que não é uma opção, é uma questão de obediência. Vão agora, mundo afora, em todas as nações, fazendo discípulo. Pense nisso. A hora que eu li hoje à tarde, em todas as nações, há um grande desafio para a igreja nos dias de hoje, para essa geração. Qual? Existem ainda muitas nações que não foram alcançadas pelo evangelho. Cristo não chegou até elas. E precisa chegar. E aí, em outras nações, que é o nosso bairro, a nossa rua, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, ainda o evangelho não chegou em seus corações. Fala muito-se que conhece a Jesus,
fala muito de Jesus, ou melhor, e não conhece Jesus. Então, amados, é primar pela continuidade, no plano, não meu, porque meu plano frustra. Meu plano, ele é muito efêmero, ele é muito passageiro, mas no plano, no propósito que Deus tem. E qual é o plano de Deus e qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que eu cumpra e que eu leve a palavra onde for possível levar. Essa é a dinâmica do discipulado. A segunda coisa, o chamado é para reproduzir, gerar homens. Que homens e mulheres são essas? Mais parecidos com Cristo Jesus. Olha que coisa linda. É você olhar para a pessoa, aquela pessoa que você está relacionando com ela. Ela vai olhar para você e vai dizer assim: parece um absurdo, você parece com alguém. Ainda bem que meus filhos não parecem comigo, parecem com a Cristina. São bonitos, amém? Imagine se parecesse comigo. E aí, como é esse parecer? Tem algo especial na sua vida. É você deixar transparecer essa fisionomia, toda essa estrutura da pessoa de Cristo Jesus. E quando você está discipulando alguém, você então está produzindo, você está gerando homens e proporcionando então esses homens para que eles possam parecer com Cristo Jesus, assim como você parece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se acha parecido com Cristo Jesus? Não é fisicamente. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Lembra desse cântico? Se você ainda não sente isso, e eu estou longe disso, eu quero mais isso, então, aleluia. Eu quero parecer com Cristo Jesus, o seu caráter. Na forma como Ele trata. Eu quero parecer com Cristo Jesus. Na maneira como Ele administra a vida. Na maneira como Ele olha para a vida. E na maneira como Ele olha para as pessoas. Quem parece com Cristo vai tratar as pessoas como Cristo trata. Então a dinâmica do discipulado é assim. Crianças, quando são pequenas, inocentes, elas querem imitar o pai. Lá em casa não foi diferente. Você viu algum filho imitando você? Não? Então, peraí. Lá em casa, sim. Um dia, no Dia dos Pais, quando eu estava pastoreando em Araguari, já contei essa experiência aqui, colocaram um terno no meu filho mais novo, caçula. Tem a foto lá. E ele ficou todo garboso, e eu fiquei todo choroso. Todo emocionado. Quando eu olhei para o meu filho, ele de terno, uma gravata, e assim, aquilo foi lá dentro do meu coração, mas não é uma roupagem. Eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como a minha mãe. Nas suas virtudes, na sua calma, na forma como administra, como se age dentro de casa. E teve um tempo, sim, e eu não tive tempo para frustrar com meu pai, se decepcionar com meu pai. O meu irmão mais velho viveu mais e conviveu mais com meu pai, mais 7 anos do que eu. E ele diz assim: o nosso pai foi um homem íntegro. O nosso pai deixou um legado. O nosso pai, e enfim, assim. Era um homem que você poderia copiar no bom sentido, imitá-lo.
Então a dinâmica do discipulado é essa, é um grande desafio levantar gente que está parecendo com Cristo e gente que imita Cristo. Vai para a Bíblia. Você quer saber como imita Cristo? Vai para a palavra que você vai saber. Você vai ver a sensibilidade de Cristo Jesus. Você vai ver a sabedoria de Cristo Jesus. Você vai ver como Jesus respondia até os seus algozes. Imitar então a Cristo Jesus é nisso, no seu comportamento. Eu tenho certeza absoluta que, irmãos, em alguma coisa a gente pode sim imitar a Cristo Jesus. Se não imitamos em nada, absolutamente nada, então vai um apelo para essa igreja nessa noite. Empenhe para você imitar a Cristo Jesus, ser parecido com Cristo Jesus, ao ponto de alguém confundir e dizer, você é Jesus. Paulo parece que foi assim ousado, né? Paulo diz assim, ser depois o meu do quê? Vamos falar, ser depois o quê? Meus imitadores. Como eu sou de Cristo? Está na Bíblia. O que eu estou dizendo aqui tem base bíblica. Não é algo impossível. O discipulado deve ser um modelo vivo, um padrão. A palavra padrão vem de tipo, do que é imprimido. Antigamente tinha as gráficas, eu lembro disso. Como fazia, eram os clichês feitos de alumínio. E ali tinha as letras, os tipos, e aquilo era colocado e vinha uma prensa. Olha que coisa interessante. Hoje mudou muito. É aquilo que é imprimido. Então, o padrão de Cristo Jesus é aquilo que é imprimido, o tipo de Cristo imprimido na minha alma e no meu coração. E na minha mente. O discipulador tem que pensar nisso. E Paulo ele diz o seguinte, para o seu filho na fé, Timóteo, seja padrão, seja referência, seja modelo, principalmente dos fiéis, com quem você lida. Meus irmãos, eu tenho me empenhado para isso, e quero me empenhar mais. Mas ainda estou longe de ser um modelo e de ser um padrão, um tipo. Quando olha para você, o que vai ser visto? A Bíblia diz que nós somos uma carta viva, algo imprimido a respeito da pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia vai mais ainda. Quem gosta de perfume? O mais simples que seja. Só que esse perfume, você toma banho, ele sai. Mas tem uns perfumes tão interessantes que mesmo com 8 banhos não sai. Mas tem um perfume que jamais, e quanto mais exala, mais tem. Amém, gente? Quanto mais exala, mais tem. Esse perfume é o perfume de Cristo. Para a vida e para a morte. O discipulado é isso. É quando você está discipulando alguém, você está conduzindo alguém a Cristo Jesus, então tem que entender e partir da realidade, do pressuposto que você está caminhando com Cristo Jesus, que você parece com Cristo Jesus, e que você tem o perfume de Cristo Jesus, e você tem o padrão, o mesmo padrão de Cristo Jesus. E cada um reproduz conforme a sua espécie. Terceiro lugar e último. O discipulado, ele visa transformar para transformar. Lembra do que eu disse, do que é a dinâmica da vida? E é interessante que é uma coisa contínua. Quando você abre, lá em Romanos, que diz o seguinte,
E não vos conformeis com este século, mas renovar sempre, transformar sempre. Não é só agora. Abra o seu coração para isso. Deixa Deus falar ao seu coração. Então, transformar. Para transformar outras pessoas. Você vai falar, não, mas eu não tenho poderes para isso. Em nome de Jesus, tem. O seu testemunho vai ser forte. A sua palavra vai ser diferenciada. A sua voz vai ser diferenciada. Vai ter poder nessa palavra. E se você não falar muito, o seu testemunho vai arrastar bastante. Vai chamar muito mais atenção do que um discurso, por mais elaborado que seja. Mas como é esse transformar? O discipulador, ele tem que ter um coração quebrantado. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão discipulando outras pessoas? E essa é a razão porque nós não crescemos conforme a vontade de Cristo Jesus. Eu não sou contra de forma alguma eventos, eu gosto de festa, eu gosto de eventos. Eu gosto de algumas coisas que são apresentadas aí, algumas propostas, é bom. Eu já fiz vários seminários. Falei domingo aqui, não sei quantas montanhas eu já subi. Isso é muito bom. Quem puder participar, participe. Mas tem uma coisa. Se não tiver um coração quebrantado, é apenas um movimento. É apenas vento. É vento. É um coração mais quebrantado. Mais transparência. Outra coisa, outro desafio. Você sabe por que nós não discipulamos mais do que deveria discipular? Trazer gente para perto de mim. Anda comigo. Agora eu sou um imitador de Cristo Jesus. Seja você também. É porque nós não temos transparência. Nem sempre revelamos a verdade. Nem sempre falamos a verdade. Nem sempre as nossas atitudes condiz com a verdade. Com a fé que nós declaramos. Preste atenção nisso. Por isso que nós temos reserva para discipular alguém. O discipular alguém, querido, é muito bom as nossas reuniões de grupo de comunhão. A sexta-feira eu vi lá, que festa, né? Naquela outra sexta, que festa, que bênção. Eu não abro mão disso. Mas, olha aqui, o discipular é pagar o preço de andar com alguém. Estar próximo de alguém. Existem várias maneiras de você discipular alguém. Hoje nós temos aí o WhatsApp, nós temos aí uma coisa mais íntima, porque você pode mandar uma palavra, você pode mandar uma mensagem, você pode ligar para uma pessoa. Você pode trazer uma palavra de ânimo. Você pode trazer uma palavra que vai gerar nela uma nova disposição. Para quem você ligou essa semana? Para quem você mandou uma mensagem nesse teor? É porque, queridos, nós não queremos também que as pessoas nos conheçam. E a gente se fecha em si mesmo, lacra, tranca, fica preso dentro do nosso gueto, dentro da nossa existência, da nossa estrutura, do nosso ser. Mas antigamente, sabe o quê? Quando a gente ia visitar uma casa, era coisa muito interessante. E eu vi isso acontecer esses dias. Aleluia! Eu vi uma irmã nossa, uma pessoa muito querida nossa, nós fomos visitar uma casa, e quando eu me deparei, ela estava no quarto das pessoas, fazendo visita lá, fazendo um tour na casa. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se limita a receber a pessoa num espaço e não passa daquele espaço. Agora eu não estou falando do espaço físico, eu estou falando do espaço da alma.
quem eu sou. Você permite as pessoas saberem quem é você? Ou você esconde você? Olha, não é você esconder de você, você esconde você. É por isso que não cresce. Ah, mas vai me dar muito trabalho. E dá mesmo, querido. Primeiro, porque você tem que ter um coração quebrantado. Segundo, você tem que ter transparência. Terceiro, olha, o discipulador que não tem intimidade com Deus não se avora de forma alguma discipular alguém. Pensa aqui comigo, o que essa pessoa vai oferecer para outro se ele não tem intimidade com Deus? Então é melhor ficar assim, sabe? Melhor nada, isso é pior, isso é uma tragédia. Melhor é assim, ó, ele lá no cantinho dele e eu aqui no meu. Então, é melhor eu não se envolver, porque, primeiro, ele vai saber quem eu sou, ele vai saber dos meus erros, vai saber das minhas fraquezas, dos meus temores, vai saber que eu sou um ranheta, vai saber que eu sou um azedo, vai saber que eu sou preguiçoso, vai saber e por aí vai. Então é melhor assim. Ué, peraí. Agora, quem se propõe a discipular, prepara o seu coração para isso. Ele precisa ter mais intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus não guarda essa intimidade para si. Aquilo mexe lá dentro. Eu tive um tempo que eu tinha mais intimidade com o Senhor. Foi engraçado isso, né? Foi no ato da minha conversão, eu tinha 24 anos. Eu pregava para as árvores. Eu passava a ver uma flor bonita, eu pregava para a flor. Eu estava pregando para todo mundo. Se Jesus passasse na minha frente, eu pregava para ele. E perguntava, Jesus, você aceita você mesmo? Era assim. Você não tem noção. Eu não podia ver uma porta aberta, eu olhava lá, igreja A, igreja B, igreja C. Eu estava em todos os cultos, em todas as reuniões de oração. Estavam nos hospitais. E eu trabalhei 2 anos dentro de uma cadeia, pregando o Evangelho. Foi o melhor lugar da minha vida. Aí, eu não fiquei muito contente com isso. Eu falei, não, você quer saber de uma coisa? Eu vou mexer com dependentes químicos e alcoólatras. Criamos um projeto para adolescentes e nós tivemos 42 adolescentes dependentes de álcool e droga. Aí, para enfrentar isso, tinha que ter comunhão com Deus. Tinha que ter revelação de Deus, tinha que ter intimidade com Deus, tinha que ter vida com Deus. Meu irmão, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Enche o seu coração nessa noite do Espírito Santo de Deus, para que você possa gerar homens transformados através do seu exemplo. E aí, como é que você vai discipular alguém se você não declara, não mostra, não revela que você é totalmente dependente de Deus? Sempre a gente quer dar um jeito na nossa matemática, nos nossos cálculos, na nossa razão. Ô meu amado, Senhor, eu dependo de Ti. Olha, falar, eu estou nessa aí. Aí o discipulador vai proporcionar o discipulado, sabe o quê? Ele olhar para você e vai falar assim, olha, eu vou seguir você mesmo. Eu sei a quem você segue. Eu vou seguir você, você sabe por quê? Porque você está me estimulando a ser dependente de Deus. Dependente de Deus. Amados, e aí, assim é a dinâmica do discipulado. Transformar outras vidas. Agora, isso não acontece por acaso. Não é um estalar de dedo. Isso, querido, é um processo. Como eu já disse, é algo contínuo. Isso é dinâmico. É um investimento. Primeiro que você está fazendo na sua vida. Como eu tenho crescido até hoje
discipulando. Como? Como eu já disse, eu preciso ter quebrantamento, ter um coração quebrantado. Eu preciso ter transparência. Eu preciso ter dependência de Deus. E eu preciso de ser um homem que tem intimidade com o Senhor. E a primeira transformação acontece dentro de mim. E é algo que você não pode deixar acabar. Às vezes você está se sentindo raso, né? Tão raso. Talvez você não esteja nem entendendo você mesmo. Talvez você não esteja entendendo a realidade da vida. Talvez você não esteja entendendo a dinâmica da vida, a proposta da vida. Porque a vida é dinâmica. Talvez você não esteja entendendo qual é o plano, o propósito de Deus para você. Porque quando a gente não entende, eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir, isso aqui se torna uma reunião social, se torna um programa, se torna um evento, nós vamos embora para casa. Mas nós estamos aqui, queridos, para receber, como é a dinâmica da vida, para doar mais, para entregar mais, para partilhar mais, para oferecer mais. Não tenha medo. Talvez você vai dizer, olha, eu não estou com meu coração quebrantado. Eu achava que estava. Vai orar. Vai para a cruz. Vai para os pés de Jesus. Vai. Experimente hoje, ainda antes de deitar, e vai. E quebrante-se diante dele. Senhor, as coisas vão ficando claras, nítidas, palpáveis, tangíveis, absolutas, concretas. Você vai tocar em coisas que você não esperava na sua vida. Você vai ver coisas inefáveis, coisas que nunca você imaginou ver na sua vida. Mas disponha. Porque aí, querido, essas evidências são claras. As pessoas vão ver como você lidera, como você serve e como você cuida. O meu maior desafio dentro de casa, meu desafio, sabe, eu recebi novamente uma carta do meu filho, de um deles. Ele pode escrever livro, não é pelo tamanho do texto, pela qualidade do texto. Mas a questão não é também pela qualidade do texto. Ideias concatenadas. Uma sequência. Eu falei, que isso? Mas é o que está ali. Eu pude ver o coração do meu filho naquelas palavras, naquelas frases e naquele texto. De uma delas, para a glória de Deus, ele não fez para massagear o meu ego, porque ele não tem esse feitio. Quando ele tem, aliás, os meus filhos têm essa qualidade. Pisei na bola, eu escuto. Quem me corrige lá em casa, vocês já sabem, né? Então, e os filhos? Ele não fez isso para massagear o meu ego. Ele fez isso, não sei se a intenção dessa era me responsabilizar mais, e ele trouxe uma palavra de gratidão. Pai, uma das marcas do Senhor é que o Senhor sempre procurou cuidar da gente. Pai, com todas as lutas, todas as dificuldades, Pai, não nos faltou nada. Não é dinheiro, não é vestuário, não é isso, mas aquilo. Pai, para a glória de Deus, não nos faltou a sua presença, o seu amor.
Eu quero que isso continue na minha vida até Jesus me chamar, até eu encontrar com Ele. Você quer isso para a sua vida? Na empresa que você trabalha, com as pessoas que você convive. Como você é lá? Como você serve? E como você cuida? Que Deus nos abençoe. Você recebe essa palavra? Você aceita essa palavra? Você aceita esse desafio porque é uma palavra com desafio. Tem muita gente faltando, é lógico. Cada um tem as suas situações, né? Mas por que não a gente começar a orar e olhar essas cadeiras, as cadeiras brancas eu pedi para recolher, o irmão falou assim, será que nós não vamos precisar delas? A minha fé foi pouca. Por que não, né? O irmão um dia falou assim, mas e aí? Não, que dá para expandir, não é verdade? A gente abrir essas paredes. Mas tem uma coisa, querido. Antes de abrir essas paredes, eu tenho que abrir o meu coração. Você quer se dispor? Você quer ser um discipulador? Acompanhar alguém? Orar por alguém? Preocupar com alguém? Você quer isso para a sua vida? Feche os seus olhos. Eu vou orar com você. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. O desafio foi lançado mais uma vez. Primeiramente, quem lançou esse desafio foi o Senhor. O Senhor lançou esse desafio acompanhado de uma ordem para os seus discípulos, para que eles pudessem alcançar vidas, nações, ensinar, discipular, batizar. Oh Deus, a gente sabe que não é fácil, mas é possível. A gente sabe que tem lutas, batalhas, mas, oh Deus, mas é possível vencê-las pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sermos agentes de transformação, de renovação, de cura e libertação na vida de outras pessoas, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, sermos instrumentos do Senhor, um bom instrumento, um instrumento com qualidade. Ajuda-nos, ó Deus, porque a dinâmica é essa. Ó Senhor, é renovar, renovando sempre para renovar outras pessoas, encaminhar outras pessoas até os Teus pés, fazer, ó Deus, Senhor, conhecido, Senhor, no coração das pessoas, aquelas que ainda não Te conhecem, que não Te servem, que não Te adoram. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, e perdoa a nossa negligência. Perdoa, Senhor, a nossa omissão. Perdoa a nossa desobediência, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Por favor, ajude-nos. Em Cristo Jesus. Amém. E amém. Aleluia.